E para surpresa de ninguém, nós teremos aí uma convenção bastante tumultuada no PSD, quer dizer, essa expectativa, mesmo que seja assim um tumulto meio a bastidor, que não apareça mais, que lá no palanque parece que vai estar tudo normal, tudo bonito, mas temos essa bucha aí pro pessoal do PSD descascar, né? Olha lá, então o senador Irajá falou comigo pela manhã, enviou para mim os ofícios dizendo que pediu a mediação aí, que está exigindo a mediação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para definir aí os rumos do partido no Tocantins. A gente tem colocado para vocês já alguns dias essa situação, né? Que o Irajá vê dificuldades em sua reeleição com a pré-candidatura ao Senado colocada pelo ex-deputado Paulo Mourão, pelo PT. O próprio presidente Gilberto Kassab, como eu já disse isso aqui, ele algumas vezes, ele verbalizou isso na entrevista que deu para minha amiga Márcia Alves, da Folha do Girassol, dizendo que o Irajá avaliava que atrapalharia a reeleição dele uma candidatura ao Senado do Paulo Mourão. E tá aí ele colocou a pré-candidatura da pastora Ivonete Lima, e foi preterida, segundo ela, na disputa para federal, porque a chapa de federal do PSD não deu certo, e aí queriam que ela fosse para estadual, ela não gostou e aceitou esse convite do Irajá para ser candidata a senadora, coisa que o Laurez Moreira, presidente regional do PSD e pré-candidato a governador do PSD, disse que não vai ocorrer. Não vai ter, segundo ele, duas candidaturas ao Senado do PSD. Ele garantiu a candidatura à reeleição do Irajá, mas garantiu a pré-candidatura do ex-deputado Paulo Mourão. Inclusive, o entorno do Irajá diz o seguinte, que a afinidade entre ele, o entorno do Laurez, o entorno do Laurez me diz o seguinte, que a afinidade entre ele, Laurez, e o Silva Neto, que é o pré-candidato a vice-governador, e o pré-candidato a senador, Paulo Mourão, é muito grande. Eles estão muito satisfeitos, eles têm andado junto por todo o estado e estão muito satisfeitos com essa relação muito boa que eles dizem que está tendo entre eles, né? E que eles já aguardavam, inclusive o Paulo Mourão disse isso na entrevista para minha amiga Maju Cotrim, da Gazeta do Cerrado, que o Paulo Mourão disse que o Irajá deveria fazer uma campanha à parte, descolada dele, do Laurez, como lembrou o Paulo Mourão, o Irajá fez em 2018, quando foi candidato a senador, com o Marlon Reis como candidato a governador. Naquela época, o Paulo Mourão também candidato a senador, Paulo Mourão e Marlon Reis saíram por um lado e o Irajá saiu pelo outro. Então, é a situação. Aí o que acontece? Bom, o Irajá enviou esse ofício, né? Esse ofício aí que está na matéria, vocês podem ler no klebertoledo.com.br, dizendo o seguinte, olha lá, ele aponta uma sucessão de falhas e falta de diálogo por parte da presidência estadual da sigla, quer dizer, sob o comando Laurez Moreira, atual vice-governador e pré-candidato a governador. Entre as alegações, o Irajá destaca problemas na construção das chapas majoritária e proporcional, além de dificuldades de alinhamento e alianças estratégicas com outros partidos para as eleições de outubro. O Irajá também reclamou de um suposto tratamento discriminatório. Ele disse lá o seguinte, que por exemplo, ele citou o veto à pré-candidatura a Senado, como eu disse agora há pouco, da pastora Ivonete Lima, né? Que o Irajá descreve a Ivonete no ofício como uma mulher negra, evangélica, líder comunitária. Segundo o documento, a rejeição de Ivonete ocorreu sem diálogo prévio e com divulgação direta na imprensa, o que configura para ele um tratamento discriminatório interno. E o Irajá também diz que a condução do processo eleitoral 2026 tem gerado instabilidade política no PSD tocantinense e que a ausência de uma chapa competitiva para deputado federal é citada como um fator que prejudica tanto o projeto majoritário no estado quanto os interesses nacionais do PSD.
E aí o Irajá foi além, ó. O Irajá, ele informou que formalmente não autoriza a indicação de seu nome para nenhum cargo na convenção marcada para esta terça-feira, às 16h30, no auditório da ATM, em Palmas. E ainda também vetou o uso de sua imagem em qualquer material publicitário de divulgação referente à convenção. E por fim, o Irajá diz o seguinte, que a participação dele nessa eleição dependerá de uma deliberação oficial da Executiva Nacional sob a liderança de Gilberto Kassab, e o Irajá concluiu a manifestação afirmando que continuará à disposição para disputar o processo eleitoral caso a direção nacional corrija os rumos da sigla no Tocantins. Está aí então. A gente sabia que ia acontecer alguma coisa nesse sentido, algo nesse sentido, vinha caminhando para esse ápice, né, do rompimento entre eles, né, antes da convenção, porque estava claro que não há, como eu disse para vocês, não há diálogo entre o Irajá e o Laureis, e faz tempo. Não é de hoje, faz muito tempo. Bom, o PSD divulgou uma nota lamentando a decisão do senador Irajá de não disputar, mas reafirmando o acordo com partidos aliados. Olha lá. Então o PSD, presidido por Laureis, emitiu nota no final da manhã dessa segunda-feira para lamentar a decisão de Irajá, né, de não disputar a reeleição, mas avisa que irá respeitá-la. Em ofício Executivo Nacional, nós já falamos, e aí vem aqui, ó, por meio da assessoria, o PSD Tocantins esclarece que Irajá foi colocado desde o início como um dos nomes que teria indicação para o Senado durante o debate para a formação da coligação. Com a saída de Mauro Carlesse, que era o pré-candidato a senador, a segunda vaga ficou para Paulo Mourão, do PT. Conforme a nota, a inclusão de outro nome nunca entrou, né, em discussão no âmbito nacional ou estadual. Está falando aqui, obviamente, da pastora Ivanete Lima, ok? E ele diz o seguinte mais, a nota diz o seguinte mais, que o PSD garante que as decisões do diretório são tomadas por meio de diálogo e do entendimento amplo e democrático entre os partidos, o que o Irajá negou naquele ofício, né? Disse que não é isso. O ofício, lembrando, foi enviado tanto para o Kassab quanto para o Laureis, e diz, abre aspas aqui para a nota, olha lá, por isso não é correto transferir para os outros a responsabilidade por um processo que foi construído de forma coletiva e harmônica, está dizendo aí a nota. E por fim, a sigla garante que segue de portas abertas, mas reforça que segue respeitando todos os acordos firmados. Pessoal, é isso então, vocês estão vendo aí, já era esperado, estava claro que não havia nenhum entendimento entre o Laureis e o Irajá. Agora, essa decisão vai ter desdobramentos, nós vamos aguardar, tem surpresas para ocorrer até esta terça-feira, vão estar acompanhando e trazendo para você. Já ouvi escutar, mas não gosto de especulação, então espero confirmação de fontes importantes para trazer para vocês, mas que pode prejudicar e muito, poderia prejudicar e muito a pré-candidatura tanto do Laureis como principalmente do Paulo Mourão a senador. Nós vamos estar aguardando para trazer para vocês. Eu ouvi de gente ligada ao grupo do Irajá que o Irajá deveria ter revisto esse acordo quando o Laureis perdeu o comando do governo. Lembra que o Laureis assumiu o governo, o Irajá foi para o governo, estava tudo bem, todo mundo amigo, todo mundo de mão dada, todo mundo eufórico. Quando o Laureis perdeu o comando do governo com a volta do Vanderlei, começou esse imbróglio todo, tentar articular. Dizem para mim que o Irajá desde o início colocou que a pré-candidatura do Paulo Mourão, a candidatura do Mourão ao Senado prejudicaria ele, então ele poderia não aceitar, que ele aceitava esse acordo de uma aliança com o PT, mas queria o PT de suplente, não o Senado, porque isso prejudicaria ele. Então, de toda forma, tá aí a única possibilidade que o Irajá coloca de um retorno dele ser candidato é o Kassab intervir e resolver as questões aqui, enfim, mas isso eu acho muito pouco provável, pessoal, muito pouco provável. Eu acredito que isso aqui tá definido, Laureis governador, Paulo Mourão Senado, e aí podemos ter surpresa nessa vaga do PSD de hoje. Vamos aguardar e ver o que acontece. Eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar para ele longe, tá bom? E vamos aguardar aqui para trazer os desdobramentos dessa história que vai ter.
Aguarda que vamos ter desdobramento dessa história aqui, ok?